A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, eu trago para compartilhar com vocês Mateus capítulo 28, versículo 20, onde o Senhor Jesus Cristo diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, hoje eu estou aqui para fazer isso que o Senhor Jesus Cristo disse. Para passar adiante as coisas que Ele ensinou e ajudar a que as pessoas aprendam, entendam e possam guardar estas coisas. Esse também é o seu papel. Cada um de nós somos responsáveis por levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E para isso, irmãos, nós temos que nos voltar ao que Ele disse. E nós temos que procurar aprender da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? No devocional anterior eu falei um pouco sobre isso, né? Falei a respeito do arrependimento, falei a respeito de trabalhar pelo reino. Se você não escutou aquela mensagem, você pode ouvir. Hoje, então, eu quero falar a respeito de Mateus capítulo 5 e eu vou ler para vocês do versículo 1 ao versículo 9. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, cada um desses versículos que eu li para vocês tem ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Quando o cristão passa então a viver esses ensinamentos, ele se distingue do mundo. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer de nós. Ele quer que sejamos sal na terra e luz no mundo. Ou seja, Jesus quer que a distinção que existe entre o nosso viver e o viver das pessoas que não o conhecem cause impacto nas vidas, tá certo? Então, ele quer que quando as pessoas olhem para nós, enxerguem que há diferença, que é diferente, que é uma vida distinta, que nós não estamos na mesma mão que o mundo, não estamos sendo levados pela correnteza que há no mundo. Então vamos lá, irmãos. O versículo 3 vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é quando nós não somos apegados às coisas terrenas aqui. Sabe, aquelas pessoas que têm ambição, aquelas pessoas que amam as coisas terrenas, aquelas pessoas que buscam acumular bens, acumular dinheiro, acumular tantas coisas, né, nesta vida aqui. O cristão que é pobre de espírito é o cristão que espera no céu, que entende que o seu galardão, que o seu tesouro está reservado lá no céu, e ele vive aqui entendendo que esta vida é passageira, é breve e que o nosso lar verdadeiro está no céu. E é por causa disso que o cristão que é pobre de espírito se contenta em ter pouco aqui na terra. O cristão que é pobre de espírito é aquele que se contenta em ter um teto sobre a sua cabeça e o alimento, e apenas isso.
Versículo 4: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Meus irmãos, nós temos na palavra, nos ensinamentos de Jesus, alguns exemplos que podemos somar a este versículo aqui, como a passagem da viúva que clamava, né, ao juiz: faze-me justiça, de Lucas capítulo 18. Né? Nós temos também, irmãos, a passagem do rico e Lázaro. São dois exemplos, meus irmãos. Lázaro e a viúva são dois exemplos de pessoas que choram, de pessoas que sofrem aqui nessa terra e que têm a sua esperança, que têm a sua busca pelo reino de Deus. E aí nós temos agora o versículo 5, que diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra, e no grego está escrito a terra escolhida. Então, irmãos, os mansos aqui são aquelas pessoas que foram preenchidas em seus corações de maneira tal pelo reino de Deus que elas não precisam de algo mais. Elas se sentem satisfeitas. Se você observar a vida de uma pessoa assim, você vai ver que nada falta para ela, ainda que ela tenha falta de tudo o que é terreno. Mas ela está sempre satisfeita, nunca reclamando, nunca desejando algo mais, mas ela está sempre satisfeita. Por quê? Porque o reino de Deus é o que trouxe completude para o coração dessa vida. E no versículo 6, então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meus irmãos, quem é que tem fome e sede de justiça, senão aquele que busca o reino de Deus, que clama ao Senhor Jesus Cristo pelo teu Espírito Santo, que busca a palavra de Deus, que busca ler a palavra, que busca ouvir a palavra, que busca aprender, que busca ali diariamente a presença do Senhor Jesus Cristo, que pede a Ele pela sua direção em todos os momentos, em todas as decisões. E Jesus diz sobre isso no Evangelho de Lucas, que o Pai dá o Espírito Santo aos filhos que clamam a Ele. Aquele que tem misericórdia em seus corações olha para as vidas que estão ao seu redor e percebe as prisões espirituais, percebe as maldições, ora por estas vidas, clama por estas vidas, leva a palavra de Deus a estas vidas para que elas sejam libertas. Tudo isso para que elas sejam libertas, porque nós sabemos, irmãos, que a verdadeira libertação está em Cristo Jesus. Nós sabemos que há liberdade em caminhar com Jesus e desejamos isso para também as outras pessoas. Versículo 8, Jesus diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, aqui está a diferença entre um pecador redimido e um pecador que não busca Jesus. O pecador redimido, irmãos, peca mais do que gostaria. Sabe e entende que a sua condição de pecador existe enquanto é carne e que depende do Senhor Jesus Cristo para vencer a guerra travada contra o pecado. Mas o outro é aquele que nem percebe a sua condição de pecador, que não busca ser liberto, que não entende a necessidade, a dependência do Senhor Jesus Cristo para a sua justificação, para a sua santificação. Um pecador, irmãos, redimido, é aquele que sabe que o pecado está entranhado à carne, mas o coração desta pessoa está limpo
por causa da busca incessante pelo Senhor Jesus Cristo. Se temos consciência dos nossos pecados, nós precisamos buscar em Cristo por esta limpeza. E o Senhor Jesus Cristo diz em João, no capítulo 15, que a própria palavra de Deus é quem faz isso, é quem opera isso. E então o que nós precisamos fazer é estar em contato constante com a palavra de Deus e também tê-la em nossa mente constantemente, regar a nossa mente durante o dia com a palavra de Deus, pensando em versículos, lembrando de pregações, pensando naquilo que veio da parte do Senhor Jesus Cristo para nós. E é assim, meus irmãos, que vamos escapar de que o nosso coração seja corrompido. E no versículo 9, então o Senhor Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, o que é ser um pacificador? É aquela pessoa que está debaixo dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, cumprindo aquilo que Ele nos ensinou. É a pessoa que não busca vingança, que não busca ficar em processos, né, processando um aqui, outro ali, em denúncias, entre tantas outras coisas, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele não nos chamou para andarmos aqui na terra fazendo justiça com as nossas mãos, mas Ele nos chamou a andarmos em oração, clamando pela justiça que vem do céu. Esse tipo de pessoa é a pessoa que não se envolve em brigas, que não se envolve em questões nas ruas, enfim, todas essas coisas. Porque estas coisas, meus irmãos, não testemunham da palavra de Deus na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo é aquele que traz a paz de Deus para dentro de nós. E se nós confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo, por que vamos andar em brigas? Portanto, o cristão, quando é envolvido numa briga, é o primeiro que deve baixar sua cabeça e sair dela. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Não tem como ler esse versículo e não pensar nos cristãos perseguidos, né, irmãos? Glórias a Jesus pela vida deles. Mas também existe uma perseguição em âmbito espiritual, não só física, né? Como também, muitas vezes, quando Paulo ia pregar o evangelho, o Espírito Santo avisava para ele tudo o que ele sofreria antes, né, de ir para aquele determinado lugar. E muitas vezes, irmãos, o apóstolo Paulo foi picado por cobra, teve malária, teve enfermidades, foi acometido por enfermidades. Esse tipo de perseguição, irmãos, também é movido pelo reino espiritual. Também quando o apóstolo Paulo está dando um resumo ali de sua vida com Cristo, de seu ministério, ele também fala de falsos irmãos, ou seja, ele fala de falatórios, né? Existem perseguições que vêm através de falatórios de pessoas, de quando levantam mentiras, entre outras coisas. Sobre isso, Jesus vai falar também no versículo 11, que diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Meus irmãos, basta carregar o nome de Cristo, e você vai passar por isso. Versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui o Senhor Jesus Cristo fala a respeito da retribuição, do nosso galardão que está lá na glória, por sermos distintos desse mundo, por sermos aqueles que não buscam a própria justiça. Disse para vocês no começo que ia ler até o versículo 9, né? E acabei lendo até o 12, mas não tem problema. Todos esses assuntos abordados pelo Senhor Jesus Cristo aqui
O cristão que exerce isso, que leva isso para a vida dele, que busca viver debaixo disso, é o cristão que é luz no mundo, sal na terra, porque ele se distingue das demais pessoas. Enquanto as pessoas estão no ódio, essa pessoa está buscando o amor de Cristo. Ela pode sim ter alguns erros, com certeza ela vai errar algumas vezes, mas a busca do coração dela pela presença do Senhor Jesus Cristo, pela obediência em Cristo é incessante. Para que o vídeo não fique muito comprido, eu vou terminá-lo por aqui. Mas eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Que você que já é inscrito no canal, veja se sua inscrição está ativa. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.